Olá, pessoal que assiste o Forjando Riquezas. Aqui é a Miki Ui. E bom, ao meu lado estou aqui com o meu companheiro de cena, Henrique Speck. Como vocês estão, galera? Mais um episódio aqui no Forjando Riquezas. E sempre quando a gente senta aqui nesse nosso cenário lindo, é para falar sobre coisas boas, né? E bom, hoje eu vou anunciar um pouquinho de polêmica, Henrique. Uau! Mas não é minha, né? Essas polêmicas. Será? Não. É uma polêmica através do mercado financeiro. Até porque, gente, Forjando Riquezas, a gente traz sobre isso, né? Financeiro, dinheiro. E, é claro, algo que nós comentamos muito aqui é sobre o Bitcoin, sobre as moedas digitais. E, bom, eu fiquei sabendo através de uns comentários das redes sociais, que eu estava fuçando lá, que o Bitcoin, que é uma moeda muito conhecida, talvez algumas pessoas não conhecem, mas é impossível, né? Todo mundo já deve ter escutado esse nome, que são as moedas digitais. Houve um aumento de preço. Isso é verdade? Isso é verdade, Mika. Olha! E assim, eu vejo que uma hora cresce, uma hora cai. Eu gostaria que você explicasse isso para nós. Muito bem, muito bom. Mika, deixa eu te falar uma coisa. O seu nome não é Mika, né? Seu nome é como? Micaele. Ok. E o Bitcoin, será que ele tem um nome reduzido como o seu, assim ou não? Será? Não sei. A gente chama de BTC. BTC. Tá? Então, BTC é a Mika, né? Ou seja, o resumo do nome, né? Olha que interessante a gente saber. Porque às vezes as pessoas do mercado financeiro, elas falam em BTC. E aí nós ficamos um pouco perdidos. O que é esse tal do BTC que estão falando? Sim. BTC é um nome curtinho para a gente falar Bitcoin, né? Porque tudo tem se reduzido nos últimos anos. Um apelido, né, para o Bitcoin. É isso, BTC, é isso aí. Muito bom. Mika, isso é verdade, isso aconteceu. E eu vou dizer que o melhor de tudo é que tem algumas leis que são leis muito antigas, né? E uma das leis muito antigas é a lei da oferta e da... da oferta! Procura! Isso, eu já sabia. Pessoal, quando tem muita procura por um produto, o que acontece com esse produto? Sobe o preço, né? Olha só, a Mika é uma palestrante de sucesso. E aí a Mika tem uma agenda, né, que o dia tem 24 horas e tu tem uma agenda lá que tu pode colocar um número X porque depois extrapola o horário, certo? Se a tua agenda lá tá vazia, tu vai aumentar o preço ou tu vai baixar o preço? Abaixar o preço. Para que você vai baixar o preço? Para que eu consiga ganhar através da minha palestra nesse dia vago que eu estou. Perfeito. E as coisas no mercado são a mesma coisa. Então, quando existe mais procura de uma moeda ou de uma moeda, né? Tanto física quanto uma moeda digital, o preço dessa moeda acaba subindo. E quando existe mais oferta do que procura, esse preço baixa. Então, olha só, a Mika tem proposta de 5 palestras no dia. Você não consegue fazer 5 palestras porque o cansaço físico seria extremo, né? Sim. E aí você regula isso através do preço. Então, quando você sobe o preço, você não vai ter proposta de 5 palestras, vai ter proposta de 3 ou de 2, mas mesmo fazendo 2 ou 3, você vai ganhar mais do que fazer 5. Exatamente. Olha que interessante, né? Então, a gente regula o mercado através do preço. Então, às vezes, quando as empresas não conseguem produzir mais, porque aumento de produção é uma coisa também que acontece. Só que o aumento de produção é possível, mas o aumento do tempo não é possível, porque o tempo tem 24 horas para todo mundo. Sim. Então, quando se trata de tempo, se regula a oferta e a procura através do preço. Tem mais procura do que produto disponível. Esse produto quer dizer que está valorizado. Então, a gente aumenta o preço, automaticamente diminui a quantidade de pessoas que podem ou querem comprar aquele produto e dá uma regulada. E a pessoa que vende, mesmo vendendo menos, ela consegue ganhar mais. Você já viu quando deu uma cheia numa cidade lá, e olha só, vem um ciclone, né? Nos Estados Unidos acontece muito isso. Vem um ciclone e tá todo mundo sabendo que vem o ciclone. E aí nos Estados Unidos não acontece isso que acontece no Brasil, mas no Brasil, quando tem uma perspectiva de chuva e tal,
o preço da água, ela sobe muito. Por quê? Porque muitas pessoas vão no mercado para estocar água, porque não vai ter água para beber, não vai conseguir sair para comprar. E aí o governo muitas vezes tem que intervir e tem que multarem essas pessoas, porque é uma suba abusiva. Então eu uso de uma dificuldade que as pessoas têm para ter um ganho próprio. Tá errado isso, exatamente. né? Pode subir? Pode, mas tem que subir algo de acordo com uma realidade, de acordo com um percentual de inflação, de acordo com um aumento de taxa, mas não subir a água de 5 para 20 porque automaticamente o pessoal está precisando. Aí é uma falta de caráter, vamos dizer assim, né? Nos países mais evoluídos, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes, quando vai acontecer eles abaixam. Muitas vezes eles doam a água para ajudar as pessoas, ou seja, na frente do supermercado eles colocam água. As pessoas só passam ali e recolhem essa água. Olha que legal, né? Que legal. Na hora da dificuldade, uma pessoa ajuda a outra. Exatamente. Então, a suba do Bitcoin, ela se deu através de uma procura maior. Então, entendi. Só que essa procura maior não é a causa da suba do BTC. Mas o Henrique está dizendo aqui que quanto maior a procura, maior o preço. Agora o Henrique está dizendo que a procura aumentou e essa não é a causa. A causa é por que aumentou a procura do BTC. Esse é realmente o que vai esclarecer porque que o Bitcoin valorizou. Há poucos dias atrás o Bitcoin estava em 173 mil e hoje ele foi comercializado a mais ou menos 216 mil. Olha que suba intensa, né? Em percentual, em valores, subiu bastante, né? Por quê? Porque o mercado financeiro tradicional está passando por algumas dificuldades. Você já viu algumas empresas, vamos lá, algumas empresas que faziam aquele telefone, vamos falar da Kodak. Kodak batia fotos com filme, certo? Quando veio lá a máquina digital, o que aconteceu com a Kodak? Você vê câmeras fotográficas da Kodak sendo ofertadas para comprar? Não. Porque a Kodak quebrou, faliu, fechou, porque as pessoas não estavam mais comprando as máquinas de filme, né? Estavam comprando máquinas digitais. E como o mercado tradicional está passando por algumas dificuldades, as pessoas, por medo do mercado tradicional de desvalorizar a moeda, porque existe uma insegurança no mercado tradicional, as pessoas migram o seu dinheiro para outro mercado. Eu migro, você migra, o outro migra, e isso dá um número grande de pessoas que querem adquirir uma moeda diferente, que é uma criptomoeda, com medo do mercado tradicional. Automaticamente a procura aumenta e o preço também aumenta também. Então o grande problema não é a escassez, o grande problema é o que causa a escassez. É igual eu dizer para a Mica assim, Mica, eu tô com dor de cabeça. Todo dia eu tenho dor de cabeça. O problema não é a dor de cabeça, o problema é o que está me causando a dor de cabeça. Porque eu posso agir na causa ou eu posso agir no efeito. E quando eu ajo no efeito, eu não resolvo a causa. E quando eu não resolvo a causa, automaticamente eu não resolvo o efeito. Consegui explicar ou compliquei um pouco? Não, conseguiu sim. E é muito legal porque a gente vê que o Bitcoin realmente tem uma procura muito grande hoje em dia. Então, na verdade, isso é uma esperteza, né? E agora deixa eu te perguntar outra coisa. Você comentou da empresa das câmeras, certo? E hoje não existe realmente essa procura porque o celular faz tudo isso. E o que acontece com essa empresa? Em um momento de atualização, ela tem muita procura e o mercado, aumenta o preço, só que depois não existe mais essa procura e essa empresa abaixa o preço. Mas até quando ela acaba baixando esse preço, não existe ainda pessoas que querem adquirir esse produto. Aí que vem a falência? Porque, Mica, assim, quando tu tem uma estrutura muito grande, tu precisa de uma venda muito grande só para manter a estrutura. Então, às vezes, a demanda das pessoas que querem essa câmera ainda antiga, com filme, não é suficientemente grande para manter essa estrutura. Você conhece pessoas que colecionam CD em vinil? Conheço. Conhece? Conheço. E se tem pessoas que gostam do CD em vinil, por que não tem fábricas ainda fazendo o CD em vinil? Porque esse número de pessoas é um número reduzido. Por mais que essas pessoas comprem, não é o suficiente para continuar fazendo
esse vinil, certo? É uma pouca quantidade, né? Que ainda consome, a gente pode dizer assim. Perfeito. Por isso que eu digo assim, pessoal, quando nós temos uma ideia nova, o mínimo que nós temos que fazer, uma ideia nova no mercado, é a gente se informar. Porque as primeiras pessoas que se informam e as primeiras pessoas que entendem o processo, e se essa informação tem fundamento, essas pessoas vão lucrar muito. E aquelas pessoas mais conservadoras que dizem assim, não, eu vou esperar, isso vai ser uma tendência, isso vai ser uma onda, não, eu não quero nem saber disso, essas pessoas acabam não se aproveitando daquela alta de preço que acontece. Então eu vou te contar um fato, que é um fato muito curioso. Reza a lenda que tinha um americano que tinha 56 BTCs, né? Pode ser que seja 50, pode ser que seja 54, vamos falar em 50 BTCs que eu não vou errar, certo? Um BTC hoje está 216 mil, vamos dizer que ele estava 200 mil. 200 vezes 50, 2 vezes 5, 10. 50 BTCs hoje, ele vale mais de 10 milhões. E tu sabe o que esse cidadão fez com 50 BTCs? Não, investiu? Ele comprou uma pizza. Mentira! Então a gente diz no mercado que essa foi a pizza mais cara do mundo, porque essa pizza custou hoje, no pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, 10 milhões de reais. Você pagaria 10 milhões para uma pizza? Não. Porque ele não foi visionário o suficiente para poder entender que essa moeda ia ter uma hipervalorização e ele usou essa moeda quando essa valorização não tinha acontecido. Outra coisa que se fala, né? Lá em Balneário Camboriú é uma praia muito valorizada, né? Você já teve em Balneário? Não, mas eu conheço. Então vocês vão comigo, Balneário! Ah, eu quero! Ó, eu vou a semana que vem lá em Balneário. Olha só, Balneário Camboriú é um dos terrenos mais valorizados da região, certo? E aí tinha um cidadão que lá em Balneário Camboriú, na década de 70, ele tinha um terreno muito grande. Como não existia rua, nem posso dizer se é uma quadra, se é duas, se é três, mas era aquele terreno de frente para a praia, que hoje vale assim milhões, que nem existe mais, mesmo se você quiser, mesmo se você queira comprar, não tem a disponibilidade. Sim. E ele criava uns bichos nesse terreno. Só que em frente à praia é areia de praia. Então o pasto não nasce. O animal não consegue se alimentar suficientemente numa área, né, arenosa. E aí chegou um caboclo lá e disse assim, meu irmão, eu tenho umas vacas aqui, quem sabe eu te dou essas vacas aqui, tu me cede esse terreno. E ele fez a troca, né? Então ele fez a troca por quê? Porque ele estava olhando para o umbigo. Sabe uma expressão que se usa? Ah, o fulano está olhando para o umbigo. O que é olhar para o umbigo? É olhar para o hoje e não olhar para o amanhã. E aí eu vou te revelar uma coisa muito interessante, Mica. O que nós vivemos hoje é consequências das decisões que nós tomamos ou deixamos de tomar há 3, 4, 5 anos atrás. Se a Mica hoje vai entrar na faculdade ou não vai entrar na faculdade, né? Que você está no nono ano, né? Hoje, Mica, isso não faz diferença. Mas daqui a 5 anos, isso vai fazer toda a diferença. Porque você vai olhar para trás e vai ver que 5 anos se passaram e você poderia ter se formado. Uma médica, uma engenheira, enfim, qualquer profissão, né? Então nós temos que entender que as nossas atitudes hoje de querer entender um pouco sobre a criptomoeda, de querer entender um pouco sobre o Drex, que é o real digital, de querer entender um pouco sobre o mercado financeiro, se essa pessoa quer ou se essa pessoa não quer, hoje não faz diferença, mas amanhã vai fazer toda a diferença. Então a dica que eu dou para você é assim, procure se informar, queiram entender como funciona esse mercado do ativo digital, porque você pode estar perdendo o grande pulo. Você pode estar perdendo uma possibilidade de você ganhar um dinheiro muito interessante, talvez o dinheiro que você nunca ganhou na sua vida, através de uma supervalorização. E aí as pessoas falam assim, ah, mas se eu soubesse que o terreno lá em Balneário ia valorizar tanto, eu também tinha comprado um terreno. Lá no Tamboré 3, lá o terreno era vendido por 5 salários mínimos e hoje vale milhões. Ah, se eu soubesse. Gente, isso já passou, isso não existe mais. Mas sempre vai ter algo, Mica, que vai ser a bola da vez.
E não espere que a bola da vez seja sempre terreno, que a bola da vez seja sempre uma casa, que a bola da vez seja sempre um produto. Porque essa bola da vez ela vai trocando. Então nós temos que ter cabeça aberta para não procurar aquilo que já subiu, que já o mercado já regulou. Nós temos que sempre estar em busca de coisas diferentes para que a gente possa também ter resultados diferentes. Isso aí. E algo que você comentou é muito verdade mesmo, em questão da grande procura que está tendo o Bitcoin. Lembra que no começo eu falei, temos polêmicas hoje. Será que eu posso citar? Recentemente, uma cantora do sertanejo, posso falar o nome dela? Ana Castela. Esteve em um programa. Só vou falar o último nome, Ana Castela. Ana Castela. Esteve presente em um programa televisional, né? Que passa no Brasil inteiro. Ela acabou falando que realmente o mercado digital, Bitcoin, as criptomoedas, crescem muito. E assim, ganha muito dinheiro através disso. E o programa foi cortado na hora. Por que, Henrique? O porquê disso? E aí depois apareceu em diversos sites de fofoca falando que isso desvaloriza os trabalhos de hoje no Brasil. Isso é realmente verdade? Mica, eu corro um risco muito grande de falar o que eu penso sobre isso, né? Mas como nós não temos ligação com nada e não devemos nada para ninguém, eu não estou dizendo que isso eu vou estar dizendo que essa é a minha visão, ok? Minha visão particular. Então vamos lá, Mica. Nós temos uma emissora de TV, tá? Ou vamos lá, o nosso cameraman agora tem uma emissora de TV, certo? E quem mais compra anúncio na emissora de TV dele são os bancos. E ele ganha muito dinheiro com os bancos porque ele vende o espaço para os bancos fazer a propaganda, certo? Os bancos estão com uma dificuldade de liquidez. O que significa isso? Se hoje todas as pessoas forem no mercado e querer tirar o dinheiro dos bancos, não existe todo o dinheiro. Então ele tem que ir entregando aos poucos, porque ele entrega aqui, recebe ali, e ele vai se regulando. E é assim que funciona, não tem nada errado nisso, certo? Mas se o meu melhor patrocinador é um banco, e eu começo a divulgar algo que estimula as pessoas a tirar dinheiro do banco, automaticamente eu estou tirando a força do meu patrocinador. Entendi. Certo? E aí automaticamente a TV diz assim, mas como assim? Se nós falar mal do banco, quem é que... nós vamos deixar de vender quantos milhões em espaço? É verdade. Corta esse negócio e o povo que se lasque. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas vem apenas o seu caso. E muitas vezes, eu nem sei que emissora eu não vi o programa, né? Estou sabendo agora dessa situação aqui por você. Então não estou falando nada pessoal, nada contra ninguém, nenhuma empresa, não é isso. Mas, infelizmente, as pessoas olham muito para si e não estão muito preocupadas com o todo. Enquanto isso acontecer, vai acontecer fome no mundo, vai acontecer falta de água no mundo, vai acontecer mendigos no mundo. Mica, você sabia que o planeta hoje produz comida para mais ou menos 11 bilhões de pessoas? Ai, não sabia. E você sabe quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Não. Estamos chegando na casa de 8 bilhões. Tá, mas vamos pensar comigo. São 8 bilhões e o mundo produz comida para quantos? 11. 11. 8 menos 11, sobraria comida para 3 bilhões de pessoas, certo? Certo. E por que tem gente na rua com fome que não tem que comer? É verdade. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Nenhum sentido. Porque a fome também é uma forma de manipulação. A fome também é uma forma de manter as pessoas na Matrix. A fome é uma forma de regular o mercado. Só que essa é a lei de Talião. Já ouviu falar da lei de Talião? Não. A lei de Talião é olho por olho, dente por dente. Por isso que nós temos um planeta com muitas pessoas caolhas e muitas pessoas desdentadas. Porque olho por olho, dente por dente não constrói a tal da felicidade. E quando Jesus veio nesse planeta, ele veio para mostrar que essa lei de Talião, que é uma lei muito antiga, é algo muito defasado. E o que aconteceu com Jesus? O que fizeram com ele? Ele foi sacrificado, né? Cortaram o programa dele, não cortaram? Sim ou não? Sim. Não é a mesma coisa? Mesmo, é a mesma coisa. É isso. Então, quando a gente pensa e o nosso cérebro
consegue juntar as peças desse quebra-cabeça, a gente vê as coisas não como querem nos mostrar, mas como realmente são. E aí a gente fica livre, se transforma em pessoas livres, porque a gente não está à mercê do efeito manada. Efeito manada é quando um boi sai correndo e os outros saem atrás. Esse boi que saiu correndo não sabe que saiu correndo, muito menos os outros, né? Então, por isso que nós temos que usar o nosso neocórtex, que é o que nos diferencia dos animais, porque os animais têm o reptiliano, que faz nosso coração bater, a respiração, é autônomo, a gente não tem que pensar que tem que respirar ou que tem que dormir, acontece autonomamente. Depois nós temos o límbico, que é o cérebro das emoções, né? Por isso que quando a gente provoca um cachorro, um gato, ele ataca, porque a gente está provocando as emoções dele. Mas os animais, eles não têm o neocórtex. O neocórtex, neo de novo, córtex de cérebro. É o cérebro que a gente consegue pensar. 2 mais 2 é? 4. Você acabou de usar um neocórtex. Pergunte pro seu cachorro quanto é 2 mais 2. Ele não vai conseguir responder. Porque ele não tem neocórtex. Então, por isso que nós somos animais racionais. O que nos difere, nós, seres humanos, dos animais, é a capacidade de raciocinar. E tinha um pensador, né, que é um grande empresário, Henry Ford, dizia que o trabalho mais duro que existia era o trabalho de pensar. Por isso, tão poucas pessoas o faziam. Uau, gente! Você viu, hoje o episódio foi além do Bitcoin, né? E é sempre isso que acontece em todos os episódios que a gente faz. Porque tem um tema principal que vocês sempre veem aí na tela, mas sempre vai além disso. Então, a gente está finalizando mais um episódio aqui. E para você ainda que ficou em dúvida sobre o Bitcoin, a gente falou sobre ele esclarecidamente em outros episódios, né? Então é só vocês conferirem aqui no YouTube. Tem diversos conteúdos muito legais para vocês verem. E bom, pra gente finalizar aqui, eu acho que o Henrique deveria deixar uma mensagem especial para esse episódio. O que você acha? O bom da Mica é que ela lê pensamentos, né? E eu estava pensando exatamente isso, né? Então vamos resumir, vamos deixar uma mensagem para o povo que está nos escutando, que está nos vendo, né? Pensem, usem o seu neocórtex, não acreditem no efeito manada, não façam as coisas simplesmente porque as pessoas estão fazendo essa coisa, faça essa coisa porque você tem certeza que esse é o correto. Hoje nós falamos muito sobre nós termos algumas leis que regem a nossa vida, né? Que é a lei de sermos boas pessoas, de sermos honestos, de sermos pessoas que respeitam as pessoas. Se nós estamos cumprindo essas leis básicas, o que as pessoas pensam de nós não importa. E tudo que nós escutarmos tem que passar por um filtro. Isso é verdade? Realmente? Isso é uma opinião ou isso é um fato? Isso realmente aconteceu? Ou aquele telefone sem fio que um foi passando para o outro? Veja com seus próprios olhos, queira entender, se esclareçam, se liberte e aumente a possibilidade de ter a tal da liberdade financeira e muitas vezes. Por isso que o dinheiro, ele não está atrelado à quantidade de dinheiro que nós ganhamos, e sim à quantidade de raciocínio que nós podemos ter para que a gente possa aproveitar as tendências do mercado e a gente possa ter essa liberdade financeira. Então, antes de ter, nós temos que ser. Depois que nós somos, nós fazemos. E depois que nós fazemos, nós temos. E, de novo, eu vou repetir. A grande maioria das pessoas querem ter sem ser e fazer. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas só vão ficar querendo e não vão conseguir. E tu sabe o que elas vão dizer? A culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é onde eu nasci, a culpa é porque eu sou mulher, a culpa é porque eu sou gordo, que sou branco, que sou moreno, que sou alto, sou baixo. Então, assim, ó, nada, absolutamente nada é responsável pelo resultado que nós temos, além de nós. Porque nós temos muitos exemplos de pessoas que não eram nada, nasceram, né? Jesus nasceu onde, Mica? Nasceu num estábulo, não tinha uma vaquinha lá, não tinha uma ovelhinha lá e tal, ele nasceu num estábulo, né? Você sabia que Jesus, antes de nascer, já era procurado para ser morto? Jesus, quando começou a pregar, ele teve que sair da terra dele. Você sabe por que ele teve que sair da terra dele? Porque as pessoas não levavam ele a sério.
Tá? Então qual é a desculpa que você vai dar? É verdade. Você nasceu numa manjedoura, nasceu num estábulo? Você era procurada para ser morta antes de nascer? Não. Mas eu tenho certeza que uma coisa acontece com você, mas absoluta, sem você nunca ter me falado isso. Você não vai conseguir começar a fazer sucesso aonde você mora, aonde você nasceu, com as pessoas que você conhece, porque essas pessoas não vão levar você a sério. O problema não é você, o problema é elas com elas mesmas, e Jesus veio para nos ensinar isso. Boa noite para você. É isso, gente. Não esqueça de compartilhar, se inscrever aqui no Forjando Riqueza, nos siga nas redes sociais, forjando.riquezas, Mica Yui Oficial. E spec.oficial. Aprendi! É isso mesmo, galera. E se liga aí no próximo episódio, que em breve irá aparecer para vocês. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.